Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos, Jesus. Colocamos diante de ti agora o nosso coração, Senhor, para receber a tua palavra. Que o Senhor fale muito mais do que eu, que o Senhor fale muito mais do que a minha incapacidade de comunicar aquilo que o Senhor já tem falado ao meu coração. Inunda-nos, ó Senhor, com a sua glória. Inunda-nos, ó Senhor, com desejo ardente de estar na tua presença, Jesus, de desenvolver relacionamento e intimidade contigo, Jesus, porque nós queremos, ó Deus, estar mais perto de ti. Muito obrigado por esse tempo de adoração, Senhor. Fala conosco agora, segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, abra a Bíblia comigo em 1 Samuel. 1 Samuel, nós vamos ler somente um versículo, para depois nós continuarmos. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, somente o versículo 20 do capítulo 1. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 20. Glória a Deus. Todos acharam? Podem dizer amém? E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Amém. Podeis assentar. Nós temos a alegria de estarmos na presença de Deus nessa manhã. É muito bom estarmos na presença de Deus. E eu apresentei aqui rapidamente para os irmãos um cartaz sobre oração. Começando amanhã, nós vamos pelo menos por um mês estar buscando ao Senhor às 5 horas da manhã aqui na igreja. Isso vem de um clamor da minha alma, não somente da minha alma, mas eu acredito que o Espírito Santo tem direcionado. Nós estamos sempre numa batalha espiritual, e cada dia a batalha é mais acirrada, a despeito de você ver ou não, a despeito de você entender isso ou não, a batalha é cada dia mais acirrada. E o Senhor Jesus, ou o Espírito Santo de Deus, tem me levado a estudar um pouquinho sobre oração, um pouquinho sobre esse tema que nós tanto falamos, o tema de avivamento. Diz alguém que quando Deus quer fazer um homem, Ele usa uma mulher. Não tem outro jeito. Sempre o Senhor Jesus vai usar uma mulher. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre a história de Ana esta manhã, porque eu sempre li a história do profeta Samuel, a quem eu sempre admirei muito. E eu gosto muito do profeta Samuel. O meu filho chama Samuel, por uma coincidência, né? Mas essa semana eu lendo a Bíblia, lendo um livro ou livros, o Senhor Jesus me tocou, e eu quero que você preste atenção, porque esta é uma palavra para ser digerida. Eu não vou me preocupar de maneira nenhuma com a sua resposta hoje. Eu quero que você preste atenção. Nós estamos num culto em família, e eu quero que você saia daqui alimentado pela palavra de Deus. Essa questão de Ana,
Eu li o versículo 20 porque o versículo 20 é parte do resultado daquilo que Deus fez na vida de Ana através de oração. Ana é o exemplo de uma alma que havia sido castigada pela esterilidade. E ao mesmo tempo, como se não bastasse ser estéril, a sua rival, a outra mulher do seu esposo, porque naquela época e naquele local se permitia, era cultural, a sua rival chamada Penina tinha muitos filhos. Então, a despeito, ou além de, não a despeito, mas além dela não ter, a outra tinha em abastança. Para Ana, todo grito, quer de alegria, quer de choro, quer de tristeza, de uma das crianças de Penina, era uma facada na alma, trazia uma dor imensa. Você imagina naquela casa toda brincadeira, toda briga entre os irmãos, né? Quem aqui tem irmão e nunca brigou, né? A cada jogo de bola, né? Ou de qualquer outra coisa que eles brincassem, cada corrida, qualquer coisa devia ser uma turbulência na alma daquela mulher, no emocional daquela mulher. Além disso, deve ter havido um desgaste muito grande em sua situação, porque a Bíblia, se você mantiver a palavra de Deus aberta em 1 Samuel, nós vamos fazer aí do 1 ao 19, tentando discorrer a palavra de Deus para você. A Bíblia diz que foi ano após ano que Penina, a sua adversária, provocava a sua dor. Como se não bastasse Ana não ter, Penina ter em abundância, ela ainda tirava sarro da cara da outra. Ela ainda zombava da cara de Ana. Aquilo feria. E você fala assim, mas como que pode, pastor? Pessoas crentes, né? Elas iam à casa do Senhor, e lá, indo à casa do Senhor, e na casa do Senhor, ela era zombada pela outra. Aí, por muitos anos, Ana esperou. Por muitos anos, Ana chorou. Foram anos que Ana sofreu a reprovação, porque não ter filhos, naquele contexto, era maldição. Era como se a mão de Deus tivesse pesado sobre a vida dela. Por tanto tempo, Ana sofreu a falta de esperança de ter um filho. E eu fico pensando um pouquinho, meus irmãos, sobre as ideias distorcidas que nós temos sobre a oração em nossos dias. Para muitos de nós, a oração é mais ou menos como eu falei, de dízimo e oferta. É só um atalho para receber a coisa desejada. Para muitos de nós, oração se tornou numa lista de pedidos. Ajoelhamos ou não, deitamos, não importa a sua posição, mas nós chegamos diante de Deus e diz: Senhor, o obrigado por alguma coisa é praxe, então a gente agradece por praxe, mas aí por diante vem uma lista de pedidos sem fim para Deus, querendo que Ele faça algo por nós. Às vezes nós quase ou nem agradecemos a Deus, mas são tantas lamúrias. Quando agradecemos, fazemos quase que no automático. E eu me lembro de Jesus falando das nossas vãs repetições. Parece que nós decoramos um tipo de oração. E eu me lembro quando meu pai e minha mãe, ou meu pai me ensinou a orar bem pequenininho ainda. Eu me lembro até hoje.
Papai do céu, obrigado pelo dia, obrigado pela família, obrigado pelo papai, pela minha mamãe, pelos irmãozinhos, em nome de Jesus, amém. E a gente ia dormir com essa oração. E a gente acostuma com as nossas orações e às vezes a gente se pega orando a mesma coisa repetidamente, muitas vezes. As nossas vãs repetições. No entanto, eu gostaria de nessa manhã te encorajar que, a despeito daquilo que parece demora da parte do Senhor, e nós vamos falar um pouquinho de oração, você precisa permanecer e esperar. Quando eu disse que nós temos um equívoco em nossa mente sobre oração, nós pensamos, eu digo também como a resposta, porque Ana esperou por muito tempo. Tratamos a nossa oração como se fosse um carrinho de supermercado, que entramos dentro de um mercado com o nosso carrinho e pegamos aquilo que precisamos da parte de Deus, ou pedimos o que precisamos. E a resposta vem logo, é só chegar no caixa que o anjo está ali com a resposta para você. Nem sempre funciona assim. Quando nós oramos e a resposta não vem de imediato, talvez seja um dos exercícios mais difíceis da vida cristã. Orar e não ser atendido pelo menos da forma como nós queremos. Nós demandamos de Deus uma resposta urgente, um socorro urgente, a resposta nos nossos moldes, mas nem sempre ela virá nos nossos moldes. Você e eu precisamos entender uma coisa, presta atenção. Se a oração de Ana por um filho houvesse sido respondido nos moldes ou no momento que ela havia estabelecido para si, a nação talvez nunca tivesse conhecido o poderoso homem de Deus chamado Samuel. Se Deus tivesse dado um filho para ela em condições normais, a nação de Israel não teria conhecido Samuel, um grande homem de Deus. A oração de Ana é um exemplo, porque nela são revelados os verdadeiros ingredientes da intercessão, que é o mais alto nível de oração que existe. Intercessão. Intercessão não é um pedido para mim. Intercessão é um pedido para alguém. Eu já preguei aqui uma vez sobre intercessão, falei da mulher Ciro-Fenícia. A mulher Ciro-Fenícia, ela não pediu para ela vai aos pés de Jesus e diz: Jesus, eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim. E os discípulos disseram para Jesus: Jesus, despede essa mulher logo aí, ela está enchendo. E Jesus fala para ela assim: olha, eu não posso tirar o que é dos filhos e dar para os cães. Chamou a mulher de cão. Era um costume chamar o gentil de cão. A mulher diz assim: eu sei e eu não quero o que é do filho, mas os cachorrinhos, os cãezinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aleluia! Jesus olha para ela e fala assim: olha, eu não vi fé igual essa até hoje, nem em Israel. Mas fala aí, o que você precisa? Eu não preciso de nada, mas eu tenho uma filha que está terrivelmente endemoniada. Não é para mim, não é para o meu bem-estar, não é um carro novo que eu quero. Eu só preciso que o Senhor olhe para alguém que eu amo. E Jesus cura aquela menina. Intercessão é muito interessante. Enquanto eu falo aqui, você pensa na intercessão, na oração de segunda que começa amanhã. Em muitas igrejas existem guerreiros de oração, intercessores de verdade, que se reúnem coletivamente, às vezes em pessoa, às vezes via Zoom, para orar, para interceder, para combater pela fé.
E existem outros que só oram, ou apenas oram. Pastor, eu não participo dos grupos de intercessão, porque eu oro lá na minha hora, do meu jeito, isso aqui e tal. Todo mundo tem uma boa resposta para falar sobre isso. Mas se você quiser ver a mão de Deus estendida sobre esta igreja, melhor, se você quiser ver a mão de Deus estendida sobre esta cidade, salvando vidas, se é que você ama vidas, se é que você ama almas, se é que você sabe que nós estamos num combate, numa batalha, então você vai deixar o seu eu de lado e vai começar a se unir ao coletivo, para que a mão de Deus esteja estendida sobre esse lugar. Os verdadeiros intercessores, eles ficam na brecha, eles se colocam na posição. Eu amo quando Deus usa alguém para orar pela minha vida. A melhor coisa que tem, e eu já disse aqui, é quando alguém te diz assim: olha, eu estava fazendo tal coisa e o Senhor Jesus me tocou para que eu parasse de fazer aquilo e orar pela sua vida. Quantas vezes alguém me liga e diz assim: pastor, eu estou orando incessantemente pela sua vida. Pastor, eu quero que o senhor saiba que eu estou orando pelo senhor, pela sua família. Irmãos, não tem nada melhor do que saber que Deus usa pessoas, intercessores, para orar por nós. Esse relato de Ana, ele é tremendo. Ana compartilhava uma casa. Ana compartilhava um marido, mas ela não podia compartilhar os filhos. Na sua esterilidade, estava exposta a vergonha dela. Se eu conseguisse traduzir para você nesses 20 minutos de tempo que me restam para passar para você, o que o Espírito Santo tem falado comigo durante essa semana. Algumas vezes, irmãos, eu estava na minha individualidade essa semana e eu procurei um buraco para me esconder. A vergonha de Ana era a sua esterilidade, mas isso não nos envergonha mais. Crentes que se tornaram estéril espiritualmente, mas isso não nos envergonha mais, porque nós estamos muito ocupados com alguma coisa. Pessoas que não choram mais por filhos, porque você nunca nem pensou em ter filho, e eu não estou falando filho físico. Pessoas que não choram mais por salvação de almas, porque você nunca nem pensou em ganhar uma alma para Jesus. O Senhor Jesus quer falar com você hoje. Ele quer mudar a sua condição de esterilidade, mas para que você chegue a esse ponto, você tem que saber da sua condição. Nós precisamos reconhecer a nossa condição. E Ana, ano após ano, ela foi envergonhada. Ano após ano, ela subia ao templo para adorar. E lá onde eles estavam adorando, os filhos de Ana os filhos de Penina estavam ali, mas Ana não tinha filhos, e aquilo trouxe uma vergonha para ela. Será que isso não nos incomoda? Às vezes alguém posta em uma rede social: 100.000 almas aceitaram a Jesus lá não sei na onde, em outro lado do mundo. Glória a Deus. Glória a Deus, eu amo ver isso. Mas e aqui? E você? E eu? E nós como igreja? Será que o Senhor Jesus nos trouxe aqui para vivermos no nosso conforto? Presta atenção na intensidade crescente da oração de Ana. Se você tiver com a Bíblia aberta, pode acompanhar. 1 Samuel 1:10. Ana orou. Versículo 12, ela continuou orando.
Versículo 15 fala que ela derramou a sua alma. Ela diz. Versículo 8 fala que Ana chorou. Versículo 10 diz que ela chorou com dor, intensamente. Versículo 10 diz que por causa do seu estado estéril, Ana estava triste. Versículo 10 ainda, ela diz que estava com amargura de alma. Se a igreja não clamar, não chorar, não buscar, não se dobrar na presença de Deus, se nós não sentimos pelas almas, nós não vamos ganhar essa cidade para Jesus. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, você vai sair daqui com uma chama e dizendo: Senhor, acaba com a minha esterilidade espiritual. Senhor, quebra a minha esterilidade espiritual. Eu quero filhos, me dê filhos em nome de Jesus. Ana considerava o seu estado improdutivo como uma aflição. Nós não somos resgatados para sermos só crentes. Nós não fomos comprados na cruz do Calvário para sermos só crentes para nós. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E ele continua: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nós gostamos dos sinais, mas não estamos cumprindo a primeira parte. Sinal é para seguir quem cumpre a parte do evangelismo. Sinal é para seguir aquele que chora e clama por almas. Ela classificou o seu estado de aflição como minha queixa e a minha tristeza, no versículo 16. Ana jejuou. Ela não comeu e nem bebeu. Versículos 8 e versículo 15. Pode ver aí. Ela não comia. Ela estava tão triste pelas almas, ou pela sua esterilidade, que ela não comia. No seu estado, ela só tinha voz para Deus, e ela diz: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Ana estava aflita porque ela não tinha filhos. A igreja precisa voltar a chorar para que Deus dê filhos. A igreja precisa entrar em estado de aflição para que Deus dê filhos. E de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Isso foi a oração de uma mulher, o clamor de uma mulher desesperada que queria uma solução para aquela sua situação. Nós estamos nos contentando com muito pouco. Deus tem uma fonte de águas vivas que jorra, e nós estamos nos contentando com gotas. Nós precisamos de mais. Entenda uma coisa: Ana poderia ter orado apenas por uma criança, por um filho. A resposta da oração, independente do filho ser homem ou mulher, tiraria a sua reprovação. Mas ela pede algo maior. Entenda aqui uma coisa. Eu disse para você que hoje ia ser didático o negócio. Ouça aqui uma coisa. Ana, ela vai um degrau a mais. Irmãos, a igreja precisa orar por almas. Mas nós precisamos ir um degrau a mais. A Ana, ela ora e fala assim: Senhor, dá à tua serva um filho homem. Ela foi específica.
dá um filho homem. Ana queria um filho varão. Para ela seria mais honroso, porque naquela época, a despeito de ter filhos, mas ter um filho homem era uma honra. Era uma honra. Uma criança removeria a sua vergonha. Um filho homem lhe traria honra. Antes de brigar, antes de discutir, antes de reclamar que Deus não nos ouve, ou que Deus não te ouve, você precisa entender algo. Deus falou tanto comigo nessa palavra. Para mim foi uma revelação da palavra de Deus. Nós lemos a Bíblia, lemos, mas às vezes Deus nos pega. Deus queria mais do que apenas um filho para Ana. Deus, Ele queria um profeta. Deus, Ele queria um sacerdote. Ele queria mais ainda, Ele queria um homem que seria um governante para o seu povo. Não era qualquer filho que Deus queria dar para Ana. Nós estamos nos contentando com pouco, nós nos contentamos com a nossa vida aqui, mas Deus tem muito mais para nós. O apóstolo Paulo diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todo sempre. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente do que nós pedimos ou pensamos. Por isso que eu creio no mover de Deus. Por isso que pelos olhos da fé eu vejo almas e almas sendo salvas. Irmãos, eu não tenho problema se essa igreja precisar ficar aberta de domingo a domingo, fazendo cultos de adoração a Deus, e mais gente chegando e mais gente sendo salva. Daqui a pouco, não importa, que vá para outras igrejas, que encha as igrejas evangélicas que pregam a palavra. Eu não me importo, eu quero ver essa cidade sendo salva para Jesus Cristo. Quando Deus resolve o problema de Ana, Ele cumpre o seu maior propósito para toda a nação. Muitas vezes nós focamos no nosso problema, e eu tenho falado algumas vezes com alguns pais. Nós focamos no nosso problema. Nós focamos nas nossas petições, naquilo que nós queremos. Nós focamos nos nossos desejos, no nosso egocentrismo. Pedimos a Deus. E nos esquecemos que Deus tem coisas grandes para os nossos filhos. Eu me lembro, eu acho que eu citei aqui há pouco tempo, uma quarta-feira eu estava orando sozinho na igreja. Sozinho não é porque eu gostava de orar sozinho, é porque não tinha ninguém orando comigo. E eu estava sozinho naquela quarta-feira, lá no nosso outro prédio, há muitos anos atrás. E eu, no meu egoísmo, eu comecei a destilar o meu veneno para Deus. Não era uma oração. E eu comecei a me sentir muito bom e dizer assim: Senhor, para dirigir uma igreja de 10 pessoas, qualquer um dirige. O que eu estou fazendo aqui? Tipo assim, eu sou bom demais para estar aqui. E o Espírito Santo veio ali falar comigo, pela misericórdia dele. E traduzindo no meu coração, eu sei que é uma palavra até muito dura para eu dizer que o Espírito Santo falou isso, mas foi a forma como eu entendi. Ele me fez entender o meu egoísmo. Ele disse assim: você é muito egoísta. Você pensa só em você. Você já olhou para os seus filhos? Você já olhou para essa geração de crianças que nós temos, ou que você tem a oportunidade de ensinar? E um dia, eu me lembro quando eu era jovem, eu me lembrei, ele me fez lembrar. Eu estava numa viatura do Corpo de Bombeiros e nós paramos em um dos quartéis para fazer manutenção naquela viatura, naquele caminhão. E um irmão meu chegou em mim e disse assim: Naline, eu tive um sonho com você.
Aliás, não foi um sonho, aquilo foi uma revelação, ele disse. Eu disse: o que foi? Ele disse assim: eu não sei para onde você vai, mas eu te vi dando aula para um monte de crianças, mas eles não eram brasileiros. E não passou muito tempo daquela oração na quarta-feira, quando o pastor da igreja me chamou e disse assim: eu queria que você desse aula para as nossas crianças. E a minha congregação de 10 se multiplicou talvez para 20 ou para 30 naquelas salas de aula. E eu comecei a dar aula de Bíblia com o meu inglês maravilhoso que eu tinha, que não melhorou muito. Mas eu vi vidas sendo impactadas. A gente pensa muito só em nós. Seu filho não está aqui para você olhar para ele. Mas pensa naquilo que Deus vai usar os seus filhos para fazer nessa nação. O Senhor Jesus te trouxe aqui e o plano dele é maior. É muito mais abundante. É muito maior do que você pensa. Às vezes eu olho para a Ana aqui cantando, nas quartas-feiras, eu mando para o André, que eu falo: olha a tranqueira que o André é, mas a filha dele, de Jesus, está usando, glória a Deus. Brincadeira, André. Eu olho para os nossos filhos, para filhos de pessoas que eu vejo aqui e falo assim: meu Deus, se a gente olhasse para nós, quando que a gente ia imaginar isso? Mas você pega os filhos dos nossos crentes, que estão sendo treinados, e eu profetizo em nome de Jesus, os nossos filhos são bênção. Eu profetizo em nome de Jesus, os nossos filhos são bênção para essa nação. Os nossos filhos são bênção para o Brasil, os nossos filhos são bênção para o mundo. O Senhor Jesus está levantando uma geração de profetas, de homens e mulheres que não temerão a morte, mas falarão do nome de Jesus. Focamos em nós. Para alguns de nós parece até que está perdido. Quando olhamos os nossos filhos. Mas deixa eu dizer para você, a oração ainda é o caminho do milagre. A oração ainda é o caminho do milagre na vida dos nossos filhos. A promessa de Deus ainda está de pé. Ele não mudou. O profeta Joel, ele profetiza no capítulo 2 e no versículo 28 do livro que leva o seu nome. Ele traz uma série de promessas, mas ele diz assim: e há de ser depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos filhos terão visões. Eu creio nesta promessa para os meus filhos. Eu creio nessa promessa para os seus filhos. Não desista, continue orando, continue clamando. Não importa o que a circunstância está dizendo. O Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Um dia o seu filho vai bater de cara com Ele e não vai ter para onde fugir. E aí Ele faz uma obra na vida dele. Vamos seguir um pouquinho. Olha para Ana. Vejam a atitude dessa mulher. Deus concedeu a Ana o seu pedido por um filho homem. Mas assim como ela tinha prometido, ela não segurou o filho. Ela devolve o filho ao Senhor, assim como ela tinha prometido. Quando o menino desmamou, ela tinha falado: quando meu filho crescer um pouquinho e desmamar, eu entrego na casa do Senhor. Ela fez como ela tinha falado com Deus. Sabe de uma coisa? Deus tem aliança, e Ele cumpre a aliança dele com aqueles que têm aliança com Ele.
O Senhor Jesus não esquece das alianças. O Senhor Jesus, Ele não esquece daquilo que foi falado. Você esquece, Ele não. As circunstâncias, como eu disse, podem estar falando ao contrário. Você pode estar vendo totalmente oposto àquilo que a palavra de Deus está dizendo, aquilo que Deus havia prometido, mas Deus promete, e o que Ele promete, Ele não falha, Ele cumpre. Você pode até pensar que não vai dar. Muitos anos depois, Ana havia entregue o filho lá no templo. Olha a situação de Samuel, gente. Tinha sumo sacerdote e tinha sacerdote. 2, pai e 2 filhos. Samuel falou assim: bom, eu vou acabar minha vida aqui limpando o chão e banheiro mesmo. Meu negócio aqui vai ser só, e eu tenho que estar contente. Ele foi entregue para ser assistente no templo. Mas Deus não queria ele como assistente. Quando Deus tem um plano na vida de alguém, pode se fazer o que for, pode ter 10 na frente, você pode ser o último da fila. Deus vai te pegar ou pegar o seu filho e colocar lá na frente. Não se importa, e eu não estou falando isso para aumentar o seu ego, eu estou dizendo do poder do nosso Deus. Quando Deus precisou de um homem que entrasse na brecha por Israel, Ele encontrou um homem. Quando os filhos de Eli, o sacerdote, e o próprio Eli foram desaprovados por Deus, Ele já tinha esse homem. E esse homem era o profeta Samuel. Eu quero que você entenda que Deus tem os seus filhos nas mãos dele. Você perdeu o controle, Deus não. Eu sei que você está deglutindo aí. Eu sei que você está digerindo essa palavra, mas eu vou repetir. Você perdeu o controle. Mas Deus não perde o controle jamais. Você não tem como forçar. Mas Deus tem seus meios de trazer. Se eu te perguntasse agora quem tem testemunho de pais e avós que oraram e você veio, alguém aqui levantaria a mão. Eu sou um. Talvez eu fosse um caso perdido para o meu pai. Talvez eu fosse um caso perdido para minha mãe, mas eu não era um caso perdido para Deus. Um dia Jesus me encontrou pendurado num caminhão de bombeiro. E eu me lembro passando do lado do Marcelino, depois de uma ocorrência, e o Marcelino me pegou pela mão e falou assim: vem aqui, pegou pelo braço e falou assim: vem aqui, eu tenho uma palavra para você. E ele disse assim: ó, eu estou vendo você correr risco de vida aí o tempo todo, risco de morrer. Você é jovem, você é forte. E ele foi tirando a camisa, eu não entendi nada. E ele tirou a camisa e falou assim: tá vendo isso aqui? Eu tomei 15 tiros, por isso que eu estou aqui no bombeiro. Eu fiquei tetraplégico e Jesus me buscou lá dentro do meu quarto, sem esperança. Hoje, quando você desceu dessa viatura, Jesus falou para mim que chegou o tempo. E ele dizia assim: eu não sei se você está entendendo o que eu estou te falando, mas chegou o seu tempo. A partir de agora Jesus começa a trabalhar na sua vida. E eu balançava a cabeça assim, porque eu sou filho de pastor. E eu falava: meu Deus, o que está acontecendo? Mas eu sabia que Jesus estava me alcançando. Não se preocupe com seus filhos, com as suas filhas. O Senhor Jesus alcança onde eles estiverem. Eu saí da casa dos meus pais muito cedo porque eu queria fugir de tudo aquilo. E talvez eles fugiram da sua casa e saíram porque eles também queriam fugir de toda aquela cobrança. Mas o amor de Deus não é cobrança, Ele abraça e Ele traz de volta.
Só mais um detalhe que eu preciso falar com você nessa manhã. Deus não fez o milagre do nada. Ele tem poder para isso. Mas Ele conta com você. Deus tomou o que Ana tinha para oferecer. Deus usou os recursos de Ana para trazer libertação para o povo. Foi através da própria Ana que o Senhor Jesus respondeu à oração dela. Deus tomou a sua fé como substância e atendeu o pedido dela. Ele usou tudo que ela tinha e deu o pedido dela, fez o que ela quis, mas depois ela usou tudo que ela tinha e direcionou de volta para Deus. Deixa eu ver se você acompanha aqui o que eu estou querendo dizer para você. Ana foi para casa crendo na promessa. O sacerdote ali, desviado como estava, disse assim: que se cumpra em ti aquilo que você pediu. A Ana foi para casa e engravidou. Quando a Ana engravidou, talvez só uma parte do corpo dela sentiu, não foi tudo, mas ela estava grávida. Daí um tempo ela começou a sentir o desconforto da gravidez. Mas é um desconforto abençoado, porque só quem é mãe sabe, não é? Ela começou a sentir talvez as náuseas, os vômitos, o enjoo, talvez algumas noites o sono não chegou, porque agora a ansiedade era muito grande. Houve um desmantelamento dos programas sociais. Agora já não dá mais para festinha aqui, não dá mais para ir ali, não dá mais para, se eu for eu vou passar mal, eu não vou. Não, hoje não vai dar para ir na igreja. Talvez alguma coisa começou a não cair bem no estômago, não é? O que é que você gostava tanto que quando você ficou grávida você perdeu totalmente o desejo? Teve o desejo, mas na hora que comeu já não ficou no estômago. Talvez algumas horas obscuras de incertezas. Será que vai acontecer? Está aqui, mas será que vai ser um homem? Será que vai nascer? Será que vai ser isso mesmo? Mais tarde, quando os outros estavam dormindo, Ana ainda estava acordada por causa do quase nascimento. É aquele tempo que a mulher não tem posição para nada. Vai no banheiro 60 vezes por dia, deita de um lado, não dá certo, o nenê chuta a barriga, espicha daqui, espicha dali, não tem jeito. E ela entendia que ela não teria a sua bênção de outra forma. Eu quero traduzir essa experiência para você. Não existe bênção sem incômodo. Não existe bênção sem doação. Não existe bênção sem algumas horas de sono perdido, sem alguns jejuns, sem algumas náuseas, sem alguns vômitos. Não existe bênção. Você quer a bênção, só que você quer aquele ditado, né? Que a bênção caia do céu. E a bênção vem do céu. Nós oramos pelo milagre do avivamento, da salvação de almas. Mas nós queremos que as almas venham assim, que caia o endereço lá na porta da casa delas, ou no cérebro delas, download, fala assim, não, vai lá, assim. A oração não só muda as coisas, a oração muda as pessoas. A oração mudou Ana. A oração mudou o corpo de Ana. Porque quando a bênção vem, as coisas começam a ser diferentes.
Aquela que era estéril, agora é fecunda. E a fecundidade nos torna úteis. E ser úteis nos faz alegres, felizes. Nesse tempo que nós estamos clamando por um avivamento, a igreja se conforma em ver congregações cada vez menores, encolhendo. É assim mesmo, pastor. Aquele ali saiu, mas aquilo ali não prestava mesmo. Aquilo ali é assim, mas aquilo ali é ruim mesmo. E nós vamos classificando as pessoas pelos tipos de pecado delas, mas o pecado delas é só diferente do nosso. E eu já disse várias vezes que bom seria se a gente pudesse trocar de problemas, né? Porque eu tenho a solução para o seu, você tem para o meu. Aí a gente troca e está tudo resolvido. Mas não é fácil assim, não é? E a gente acusa as pessoas, aponta as pessoas, mas nos falta amor. Nós estamos olhando para assentos da igreja. Para aí dar uma olhadinha para trás. Pode olhar. Tem lugares que nunca foram ocupados. E está tudo bem, pastor, porque aqui a realidade dos Estados Unidos é outra e a igreja é muito grande, o senhor sabe como que é? Não, eu não sei. Estamos acostumados a alguns cultos frios, sem nenhum poder, porque você vem aqui, ao invés de você adorar a Deus, ao invés de eu adorar a Deus, ao invés de nós louvarmos ao Senhor, derramarmos a nossa alma na presença de Deus, ouvirmos a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, ao invés de nós entrarmos aqui focados em adorar a Deus e receber dele, nós nos falamos com o vizinho da direita, da esquerda, olhamos e hoje o pastor nem estava tão ungido assim, hoje a palavra nem foi tão boa assim, o louvor então, nossa, estava desmantelado, e a gente olha tudo de errado, mas nós não estamos adorando a Deus. Sabe aquele hino Essência da Adoração, que a gente canta de vez em quando aqui? Foi um sujeito de uma mega church, que ele percebeu que eles estavam tão profissionais que eles já não adoravam mais a Deus. E ele falou com o pastor, dispensou todo o grupo de louvor, pegou o seu violão sozinho, escreveu essa música num momento de tristeza. E ele começou a cantar: estou voltando à essência da adoração. Eu estou voltando à essência da adoração. Eu não sei você, mas eu quero voltar à essência da adoração. Eu não sei você, mas eu quero entrar na presença de Deus para adorá-lo, para exaltar o nome dEle e para me derramar na presença dEle. Estamos acostumados a viver, e aguenta aí, porque eu estou falando de esterilidade. Estamos acostumados a viver sem nenhum poder. Acostumamos. Eu disse para você que essa semana eu procurei algumas vezes um buraco para me esconder. O Senhor Jesus está chamando esta igreja para um tempo de avivamento, sim. O Senhor Jesus está chamando você para um tempo de mudança, sim. Eu não vou continuar aqui não, eu só quero que você entenda que talvez até hoje você tenha sido estéril, mas o Senhor Jesus quer te fazer fecundo. O Senhor Jesus quer ver você frutificando. O Senhor Jesus quer fazer de você algo novo, que você se sinta útil. E eu tenho certeza que quando Ele fizer isso com você, Ele espera que você entregue de volta para Ele. Porque as almas não são nossas. O avivamento não é nosso, nós não marcamos data para ele, nós buscamos avivamento, nós derramamos a nossa alma em busca de um avivamento, nós buscamos a resposta dele para um avivamento, mas começa tudo aqui, no nosso coração. Eu acho que eu provoquei você um pouquinho hoje. Ana não suportou a provocação da sua adversária. Ela continuou indo ao templo e ano após ano
ela foi provocada até que. Um dia Ana tomou uma atitude. Presta atenção nessa palavra. Um dia Ana tomou uma atitude. Um dia Raquel tomou uma atitude. Mulher de Jacó. E ela disse: dá-me filhos, ou então eu morro. Um dia Ana, cansada de tudo isso, ela se derramou na presença do Senhor. E ela estava com o espírito abatido, agonizante. Ela quebrou as regras daquilo que se chamava de oração. Você quer ver um reavivamento nesse lugar? Você quer ver um reavivamento na sua vida? Antes que o Senhor mova nesse lugar com poder, a nossa ortodoxia terá que ser morta. Esse seu jeito que entra aqui e você talvez como eu, de terno, gravata, todo engomadinho, durinho, em posição de sentido na presença do Senhor. Não, você precisa quebrar essa ortodoxia. Você precisa saber que você tem liberdade na presença de Deus. Os nossos costumes precisam ser quebrados. O nosso conhecimento do sistema precisa ser deixado de lado. Já sei tudo, eu sei como fazer igreja. Eu chego aqui, é uma oração, 3 hinos da harpa, tal, a gente sabe tudo disso. Os nossos corações de pedra precisam conhecer as lágrimas de novo. Posso te fazer uma pergunta? Quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus? Quanto tempo faz que na sua oração não pinga uma lágrima, nem por você, nem por ninguém? Vão ter algumas noites de desconforto. Eu estou convocando você para um tempo de jejum e oração. Eu não vou passar uma tabela para você colocar o seu nome e dizer: ó, pastor, estou jejuando. Não, eu estou pedindo a Deus que durante esse mês de abril, nós estamos começando no finalzinho de março, mas nesse mês de abril, Deus vai tocando no seu coração e você diga assim: eu quero mais de ti, Jesus. Eu quero mais de ti, Jesus. Eu estou orando para que Deus toque no seu coração e você perca o sono mesmo. Ah, eu quero. Pastor, eu tenho tanto sono. O Espírito Santo vai te acordar. Não, ele vai te chacoalhar. E você nem bebe café, mas você vai perder o sono a noite inteira, porque Deus quer você na presença dEle. Eu nem dirijo à noite, mas não vai ser de noite não, vai ser de manhã. Eu estou te esperando aqui, assim como Jesus te espera no quarto da oração. A partir de amanhã eu estou te esperando aqui e o Senhor Jesus está te esperando aqui. Eu sei que vão ser, eu vou retirar essa palavra, eu sei que vão ser muitos, eu sei que vão ser muitos. Muitos e muitas vão estar aqui buscando a presença de Deus. Que seja 10 minutos, que seja 15 minutos e depois você tem que ir trabalhar, não tem problema. Mas venha aqui buscar a presença de Deus. Até que. Lá em Atos, no capítulo 2, nós vemos que até que desceu o Espírito Santo. Só que a oração foi contínua. Nós vamos ver 28 capítulos dizendo que eles permaneciam, que eles continuavam, que eles oravam. A igreja precisa continuar orando. Em nome de Jesus. O Senhor Jesus nos espera.
Quer grandes bênçãos? É tempo de buscar a Deus. Quer grandes milagres? É tempo de buscar o Deus, o único Deus que pode fazer grandes milagres. E Ele vai fazer na sua vida. Fique de pé, por favor. Eu falei com Deus ontem, porque quando a gente busca avivamento, e a gente fala isso em público, algumas pessoas ignoram, outros se opõem abertamente, outros nos encaram com uma certa indiferença, alguns ficam neutros. A pergunta que eu tenho para você, individualmente: o que você vai fazer a respeito? Sabe, quando Jesus trabalha na igreja, é quando o pastor não faz apelo e alguém aceita Jesus. Não, você não ouviu. Se fosse um paralítico andando aqui, você estava pulando aí que nem um doido. Só que Jesus disse que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Eu queria ouvir um grito de glória a Deus aqui. O Senhor Jesus está salvando, a igreja não pode ficar indiferente. O Senhor Jesus quer um avivamento para esta igreja, urgente. Nós vamos orar. Senhor Jesus, eu te louvo, meu Deus. Eu te louvo pela vida desse teu filho que aqui está. Eu não sei se ele está entregando a vida dele a Jesus, ou se o Senhor Jesus está trazendo ele de volta. Mas eu sei que a tua promessa se cumpre na vida dele. Eu sei que o Senhor não o abandonou. Eu sei que o Senhor não o deixou. Meu Deus, perdoa os pecados desse meu irmão agora. Escreva o nome dele no livro da vida agora, Jesus. Que o teu Santo Espírito possa dirigir os seus passos. Que o teu Santo Espírito possa, Senhor, trabalhar no coração e na mente dele, de forma que ele venha andar contigo. Oh meu Deus, que ele rejeite as coisas do mundo e que ele possa, Senhor, caminhar contigo e receber as bênçãos do céu. Começa, Senhor, nele hoje um mover grande, que ele possa entender não só essa palavra, mas entender a tua palavra, e que ele possa caminhar nos teus caminhos e de acordo com a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, guarda a mente e o coração dele. Livra, Senhor, das setas de Satanás. Livra, Senhor, do pecado. Livra do mundo. Ó meu Deus, que a tua boa mão possa trazer, ó Deus, paz e alegria a esse coração. Meu Deus, eu repreendo tudo aquilo que vem contra a vida dele, a família dele. Ó meu Deus, os passos dele. E a partir de hoje, tudo aquilo que acompanhava, Senhor, de alguma forma para o mal, nós quebramos e nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos a tua bênção e a tua paz no nome do Senhor Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque eu sei que o Senhor falou em corações aqui nesta manhã. Te agradecemos pelo teu milagre. Te agradecemos, ó Deus, pela salvação. Senhor, que a sua igreja possa se alegrar muito mais, ó Deus, com muitos pecadores que vão entrar aqui e se arrepender. Não que eles sejam diferentes de nós, mas é que eles precisam da salvação, como um dia o Senhor nos alcançou. Nós não somos melhores, nós somos gratos a Ti pela Tua misericórdia. A Tua misericórdia nos alcançou. Senhor, leva-nos em paz. Guarda-nos do perigo e do mal. Livra-nos da tentação. Livra-nos do mal. Ó Senhor, ensina-nos, ó Deus, a entrar em Tua presença. E amanhã nós estaremos aqui, terça nós estaremos aqui, não como troca. Nós não queremos nada para nós. Senhor, eu não quero te pedir nada para mim. Eu quero pedir salvação de almas neste lugar. Eu quero pedir corações quebrantados neste lugar. Eu quero pedir, Senhor, que vidas sejam transformadas aqui pela Tua palavra. Oh meu Deus, pecados sejam perdoados, feridas sejam curadas.
o teu amor seja demonstrado, Senhor, mais e mais, no nome do Senhor Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém.